nome é Caroline Silveira. Eu sou, para quem não me conhece, professora do internato no Alcides, preceptora do internato. Me formei pela FMP em 2016, cursei residência em Clínica Médica pela UFRJ, residência em Cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia e sou cardiologista reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Acabei de fazer a prova de título tem mais ou menos um mês. Hoje eu venho falar para vocês sobre um tema de extrema importância, que é o tromboembolismo venoso, que engloba tanto trombose venosa profunda quanto tromboembolismo pulmonar, TVP e TEP. Antes de começar a aula, eu queria fazer um comentário de um ponto relevante que faltou na aula de FA e Flutter, que foi em relação ao Flutter, é uma arritmia muito sensível à cardioversão elétrica, então com 50 joules, geralmente a gente consegue reverter um Flutter, mas ele é pouco sensível à droga, tá? Uma coisa que eu queria colocar aqui antes de começar essa aula. Então vamos lá, tromboembolismo venoso é um tema muito importante porque é a causa evitável mais comum de morte intra-hospitalar. Em geral, o paciente interna por outras afecções clínicas ou cirúrgicas e acaba evoluindo com uma mortalidade importante quando complica com tromboembolismo venoso. Então, é importante a gente saber reconhecer e saber tratar essas doenças. A fisiopatologia do tromboembolismo gira em torno da tríade de Virchow, que é constituída por estase sanguínea, lesão endotelial e hipercoagulabilidade, seja uma hipercoagulabilidade herdada ou adquirida. Então, por exemplo, um paciente internado por fratura de fêmur, aguardando cirurgia ortopédica de correção. É um paciente acamado que tem estase sanguínea, então é um fator que predispõe à trombose. É um paciente que tem mutação no gene da protrombina, ou do fator 5 de Leiden, então tem uma trombofilia hereditária, tem predisposição por hipercoagulabilidade à trombose. Hipercoagulabilidade adquirida, por exemplo, contexto de gravidez ou paciente com neoplasia, né? A gente sabe que 50% dos eventos trombóticos em pacientes com trombofilia hereditária estão associados à presença adicional de um fator de risco adquirido. Então, além do paciente ter trombofilia, existe um contexto, por exemplo, de pré-operatório ou de gravidez, que somados geram maior risco do paciente evoluir com uma trombose. Aqui eu coloquei uma tabela do UpToDate que coloca alguns fatores de risco para a trombose venosa. Mutação do fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, deficiência de proteína C, proteína S, antitrombina 3. Todos são fatores, a princípio, herdados, né? Então, trombofilias hereditárias. Outros fatores, neoplasia, cirurgia, especialmente cirurgia ortopédica, imobilização, gravidez, uso de anticoncepcional, contraceptivo. Algumas neoplasias têm um maior risco, a gente vai comentar, de trombose do que outras. Inclusive, alguns quimioterápicos também têm risco de trombose, como, por exemplo, a talidomida, a cisplatina, tá? Obesidade, quanto maior a idade, maior o risco de trombose também. Síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que pode cursar com trombose tanto venosa quanto trombose em território arterial. Hemoglobinúria paroxística noturna, síndrome nefrótica, doença inflamatória intestinal, neoplasias mieloproliferativas. Então, são condições que aumentam o risco de trombose. As causas mais comuns de trombofilia hereditária são a mutação do gene da protrombina e fator 5 de Leiden. Tá? Episódio prévio de trombose é fator de risco para ter trombose novamente? Fator de risco para ter tromboembolismo venoso novamente? Sim. Paciente que já teve trombose tem maior risco de ter de novo, principalmente se o episódio de trombose prévia não teve fator reversível associado ou se é associado a um fator de risco permanente, como, por exemplo, o caso da neoplasia. Inclusive, paciente com neoplasia pode apresentar um quadro de tromboembolismo venoso antes do diagnóstico da neoplasia, durante o diagnóstico ou após, o que a gente chama de síndrome paraneoplásica, né?
que é o tromboembolismo venoso associado à neoplasia. É um dos tipos de síndrome paraneoplásica. Então, eu coloquei aqui, malignidade e risco de trombose. O que acontece? O risco de trombose aumenta porque pode existir a produção de substâncias com atividade pró-coagulante. Tá? 20% dos pacientes com trombose têm neoplasia maligna ativa associada. Os 5 tipos mais comuns de câncer diagnosticados em vigência de tromboembolismo venoso, de acordo com o UpToDate, são pulmão, 17%, pâncreas, 10%, cólon e reto, rim e próstata. São os mais comuns associados ao tromboembolismo venoso. Os fatores de risco para TEV, né, TVP ou TEP, associada à neoplasia, são fatores que podem estar relacionados à própria neoplasia, ao paciente ou ao tratamento. Em geral, sempre que um paciente com neoplasia ele interna por algum motivo, é submetido a uma cirurgia ou é colocado um catéter venoso central, isso agrega risco de trombose, assim como a gente comentou já anteriormente, alguns quimioterápicos, terapia hormonal e alguns quimioterápicos, como talidomida e cisplatina, também aumentam o risco de TEV. Pacientes mais idosos, pacientes obesos, que já tenham trombofilia. Então, o paciente tem trombofilia e aí recebe o diagnóstico de neoplasia. São fatores que vão multiplicando o risco de trombose. Assim como alguns tipos específicos de neoplasia, como a gente já comentou anteriormente. Aqui ainda coloco linfoma e mieloma, como neoplasias também aumentam o risco de trombose. E neoplasia em estágio mais avançado, como neoplasia que já tem metástase, também tem o maior risco de trombose associada. Como é que a gente reconhece um paciente com trombose venosa profunda? Trombose venosa profunda, na verdade, é a formação de trombo numa veia profunda. Pode ser na veia da perna, pode ser na jugular, pode ser na cava, pode ser em membro superior, não necessariamente em membro inferior, mas o local mais comum é nos membros inferiores. A clínica, em geral, o que chama atenção é o edema assimétrico. Quando é no membro inferior, edema assimétrico em membros inferiores, com empastamento de panturrilha, sinal de Romans. Então, alterações que chamam a atenção. Às vezes, pode ser até percebido uma hiperemia ou um aumento de temperatura aqui do membro associado. Em relação ao diagnóstico, é claro que a suspeita é clínica, tá? Suspeita é sempre clínica. A gente pode usar o score de Wells, que existe tanto para TVP, a pontuação, quanto um outro score de Wells diferente que a gente vai comentar para tromboembolismo venoso. Desculpa, para TEP. TVP e TEP estão dentro de tromboembolismo venoso. Existem 2 scores de Wells, um para TVP e o outro para TEP, para você considerar a probabilidade pré-teste do diagnóstico. A partir do momento que você tem a suspeita clínica, você aplica o score para corroborar com a sua suspeita clínica. Então, no caso do score de TVP, entram dentro do score neoplasia ativa, se o paciente é imobilizado por algum motivo, se ele é acamado há mais de 3 dias, ou foi submetido a uma grande cirurgia nas últimas 4 semanas, se tem dor localizada, às vezes começou com uma dor no membro inferior direito, por exemplo, tem um edema assimétrico, uma hora direita, tudo isso pontua. Um edema de panturrilha acima de 3 centímetros comparado com a outra perna, então edema assimétrico, veias superficiais colaterais presentes, edema depressível maior no lado suspeito, TVP prévia documentada, diagnósticos alternativos a TVP são prováveis ou mais prováveis. Então, a gente vai fazer uma pontuação e se tiver 2 ou mais pontos, é grupo de alto risco. Então, aumenta a chance do diagnóstico de TVP, tá? O diagnóstico é clínico, quer dizer, a suspeição do diagnóstico é clínica, a gente pode confirmar o diagnóstico com Doppler venoso de membros inferiores. A principal complicação do tromboembolismo venoso é a embolia pulmonar, tá? Então, o que é embolia pulmonar? Ela decorre da obstrução da artéria pulmonar por êmbolos provenientes do território venoso profundo. O local mais comum é a região ilho-femoral, ou seja, uma TVP proximal, muito mais frequentemente cursa com embolia pulmonar do que a TVP distal.
A embolia pulmonar. 90% dos casos de TEP tem como causa TVP de membro inferior, sobretudo proximal, que a gente acabou de comentar. O que a gente já falou também é que o TEV é a principal causa evitável de morte em ambiente hospitalar. Os fatores de risco para embolia pulmonar são os mesmos que a gente já comentou, de trombose venosa profunda, anticoncepcional, neoplasia, cirurgia, imobilização, trombofilia. Então, os mesmos que a gente já comentou. Só reforçar a questão do COVID como fator de risco também para tromboembolismo venoso, aí no contexto da pandemia. Muitos casos, né, relatados de tromboembolismo venoso pós-Covid. Inclusive, eu peguei um paciente na enfermaria, jovem, que não tinha nenhuma comorbidade e que 10 dias, 20 dias pós-Covid evoluiu com embolia pulmonar. Ele tinha um quadro de dispneia, de dor torácica pleurítica, hemoptíase, desaturou, precisou de oxigênio, suplementação com oxigênio, e fez a angiotomografia de tórax e tinha falha de enchimento, então foi embolia pulmonar mesmo. Dando seguimento aqui à aula, né? Então, qual é a clínica do paciente com embolia pulmonar? Quando é que eu devo suspeitar desse diagnóstico? Dispneia é o sintoma mais comum, presente em 73% dos pacientes. Sempre que o paciente tem dispneia súbita, eu devo suspeitar de embolia pulmonar. Dor pleurítica, que é uma dor ventilatória dependente, pode estar presente, 44% dos pacientes. Muitas vezes tem correlação com infarto pulmonar associado. Tosse. Edema de membros inferiores é o edema assimétrico, porque muitas vezes o paciente com TVP evolui com TEP, então ele pode ter sinais de TVP. Turgência jugular patológica, uma vez que, se for uma embolia pulmonar importante, isso pode gerar comprometimento do VD, sobrecarga ventricular direita aguda, até disfunção ventricular direita aguda, com clínica de IVD, insuficiência ventricular direita. Então, edema bilateral de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular patológica, clínica de insuficiência ventricular direita. E a ausculta pulmonar limpa, sem estertoração, né? Porque o que causa congestão pulmonar é a insuficiência ventricular esquerda. Quando eu tenho insuficiência ventricular direita preponderante, eu poupo o pulmão e eu tenho um quadro predominantemente de congestão sistêmica. Paciente com embolia pulmonar num quadro mais grave também pode evoluir com síndrome de choque, tá? Uma disfunção de VD aguda com uma síndrome de choque, um doente bem grave. E aí a gente tem aqui outro score de Wells, outro critério de Wells, agora aplicado à embolia pulmonar, para avaliação da probabilidade pré-teste do diagnóstico. Por que é importante? Porque aqui é muito mais importante até do que na TVP. Por que é importante na embolia pulmonar? Para guiar o exame que eu vou pedir na investigação diagnóstica. Então, quais são os pontos do score de Wells? TEP ou TVP prévias contam 1,5 ponto na versão original, 1 ponto na simplificada. Na versão simplificada, todos os critérios ganham apenas 1 ponto. Taquicardia, 1,5 ponto na versão original, 1 ponto simplificada. Cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas, 1,5 ponto na versão original, 1 ponto na simplificada. Hemoptíase, 1 ponto na versão original, 1 ponto na simplificada. Câncer ativo, 1 ponto na original, 1 ponto na simplificada. Sinais clínicos de TVP, 3 pontos na original, 1 ponto na simplificada. Diagnóstico alternativo menos provável que TEP, 3 pontos na original, 1 ponto na simplificada. Ou seja, TEP é mais provável, diagnóstico alternativo é menos provável que TEP, porque pela minha suspeita clínica, TEP é mais provável, então o paciente pontua, tá? E aí, se eu tenho 0 ou 1 ponto, baixa probabilidade pré-teste de TEP. 2 a 6 pontos, probabilidade intermediária de ter o diagnóstico de embolia pulmonar. Alta probabilidade pré-teste, 7 ou mais pontos, tá? Agora, usei a versão simplificada. Beleza, então 0 ou 1 ponto, TEP improvável. 2 ou mais pontos, TEP provável, naquela versão simplificada, aonde todos os critérios ganham 1 ponto. Quais são os exames complementares que a gente vai pedir em seguida, depois que aplicar os critérios de Wells? Se a probabilidade pré-teste der baixa intermediária, ou seja, aqueles pontos derem até 6 pontos, eu vou pedir o D-dímero. Né? O D-dímero ele eleva
no momento que eu tenho degradação de fibrina. Então, ele não é específico, ele é altamente sensível, mas não é específico. Ele eleva em muitas outras condições que não embolia pulmonar. Se a probabilidade pré-teste é baixa ou intermediária, eu peço o dedímero. Se o dedímero é positivo, eu sigo para um teste mais específico para confirmar meu diagnóstico, como, por exemplo, a angiotomografia de tórax, que é um exame não invasivo, de alta acurácia para o diagnóstico de TEP, que demonstra falha de enchimento na artéria pulmonar ou nos seus ramos e confirma o diagnóstico. Agora, se o paciente tem no score de Wells mais de 7 pontos, ou seja, uma probabilidade pré-teste alta, então eu já vou direto para a angiotomografia de tórax. Eu não preciso pedir o dedímero, porque a probabilidade pré-teste é alta, então eu já vou direto para o exame que pode confirmar meu diagnóstico. Uma angiotomografia de tórax negativa exclui a embolia pulmonar? Não. Se a embolia pulmonar, se os êmbolos forem muito distais, né, forem para a periferia, pequenos, distais, a angiotomografia pode ser normal. E aí eu posso pedir, por exemplo, uma cintilografia, ventilação, perfusão, onde eu vou ver uma desproporção, eu vou ver áreas bem ventiladas, mas que não são perfundidas, porque eu tenho os êmbolos dificultando a perfusão daquelas áreas no pulmão. Então, a angiotomografia de tórax, ela é um exame simples, é um exame não invasivo e é um exame muito mais acessível do que a cintilografia, ventilação, perfusão, muito mais disponível, melhor dizendo, do que uma cintilografia, ventilação, perfusão. Mas, quando a angiotomografia for negativa e eu ainda persistir com a suspeita diagnóstica, eu posso realizar a cintilografia, ventilação, perfusão, tá? Agora, meu paciente está instável hemodinamicamente, né? Eu fiz lá, a gente vai discutir o tratamento, fiz o que eu tinha que fazer, estabilizei o paciente, fiz a angiotomografia, o paciente, angiotomografia normal. Dificilmente um paciente que evoluiu de forma grave vai ter uma angiotomografia de tórax normal, porque é esperado que essa embolia pulmonar seja uma embolia pulmonar significativa, né, para ter cursado com um quadro mais grave. Eletrocardiograma pode ajudar? Pode ajudar. A alteração mais comum e mais sensível é a taquicardia sinusal. Mas taquicardia sinusal não é específica de embolia pulmonar. Sepse pode cursar com taquicardia sinusal, anemia, hipertireoidismo, febre. Então, não é uma alteração específica, é uma alteração sensível, mas não específica. Já S1Q3, T3, ou seja, uma onda S proeminente em D1, uma onda Q proeminente em D3, que é a primeira onda negativa do QRS, uma onda T proeminente em D3, são alterações mais específicas, né, que tem um pouco mais de acurácia para direcionar para o diagnóstico de TEP. Ecocardiograma é útil ou não para o diagnóstico de embolia pulmonar? Naqueles pacientes que têm instabilidade hemodinâmica e por isso têm dificuldade de serem transportados para a angiotomografia, estão no ambiente de terapia intensiva, o eco transtorácico à beira do leito, ele tem um papel chave no diagnóstico de embolia pulmonar. Por quê? Mesmo que eu não veja o trombo, se eu fizer o diagnóstico de uma sobrecarga, de uma disfunção ventricular direita aguda num paciente que tem fatores de risco, que a gente comentou os fatores de risco para embolia pulmonar, está instável hemodinamicamente, faz um quadro e tenho achado no ecocardiograma de disfunção ventricular direita aguda, até que se prove o contrário, isso deve ser tratado como embolia pulmonar. Tá? Então, o eco ele ajuda no diagnóstico e também no prognóstico, porque o paciente que tem disfunção ventricular direita é um paciente que tem um pior prognóstico. Então, o que a gente comentou, o dedímero é um produto da degradação da fibrina, ele tem alta sensibilidade, mas especificidade limitada, já que ele não se eleva somente em quadros de TVP ou TEP. Ele se eleva em outras condições também, como idade avançada. Só a idade avançada pode elevar o dedímero. Gestação, atividade física intensa, trauma, sepse, dentre outros. Importante também é lembrar que o dedímero ele deve ser corrigido pela idade. Então, paciente acima de 50 anos, a cada ano do doente eu devo somar 10 nanogramas por decilitro no dedímero. Então, o corte do dedímero é 500. Mas, se o paciente tem 51 anos,
Então, o costo do dedímero é 510. A cada ano, eu vou somando 10 no valor de corte para dizer que acima daquele valor, o dedímero está aumentado, né? Então, é importante porque só o fato de ter uma idade mais avançada já é um fator que, por si só, eleva o dedímero. Coloquei aqui para exemplificar um eletro com uma taquicardia sinusal. Então, P positivo em D1, D2, positivo em AVF. Aqui AVR, negativo em AVR, P's de mesma morfologia, precedendo QRS, um ritmo sinusal. Uma taquicardia sinusal, né? Com uma frequência aí 300, 150, 100, um pouquinho mais do que 100, né? E a gente tem o S1Q3T3, onda S em D1, Q em D3, inversão de onda T em D3. Então, eu tenho a taquicardia sinusal, que seria o achado mais sensível, e o S1Q3T3, que seria o achado mais específico no eletrocardiograma. Raio-X de tórax. Raio-X de tórax de paciente com embolia pulmonar pode ter alteração? Na maior parte dos casos, o raio-X de tórax ele é normal, tá? Mas ele pode ser alterado. Quais são as alterações mais comuns, né? Eu posso ter um tronco da pulmonar mais proeminente, que seria um sinal de Pala. Aqui eu tenho a corcova de Hampton, que é quando eu tenho um infarto pulmonar, então eu tenho uma imagem triangular com a base voltada para a parede torácica e o ápice do triângulo voltado aqui para o pulmão, tá? Então, uma imagem de infarto pulmonar, corcova de Hampton. Outro achado que pode acontecer, aqui eu exemplifiquei a corcova de Hampton, tanto aqui quanto aqui, que denota o infarto pulmonar. Mas outro achado que pode acontecer é o Westermarck, que é a oligoemia focal, ou seja, uma região do pulmão mais hipertransparente, né, mais preta, porque está chegando menos fluxo de sangue ali, né? O êmbolo obstruiu ali a circulação pulmonar. Então, alguns pontos que a gente já comentou para reforçar é a questão do dedímero, né? A correção do dedímero pela idade. A mesma coisa que a gente comentou, acima de 50 anos, para cada ano a gente soma 10 acima de 500. Ou simplesmente para avaliar o ponto de corte do dedímero, eu multiplico a idade por 10 em pacientes acima de 50 anos para reajustar o cutoff do dedímero, né? Lembrar, paciente com probabilidade pré-teste baixa intermediária para o diagnóstico, a gente solicita o dedímero. Dedímero positivo, confirmo com angiotomografia de tórax. Dedímero negativo, excluo o TEP. Angiotomografia é recomendada para rejeitar o diagnóstico em pacientes com probabilidade baixa ou intermediária pré-teste e para confirmar o diagnóstico em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária alta. É um exame de alta acurácia, o exame geralmente mais utilizado, né? A cintilografia, ventilação, perfusão, vê que ela pode ser utilizada quando a angiotomografia de tórax vier normal, como objetivo de excluir, mesmo que seja um trombo pequeno, que a angiotomografia não tenha visto a falha de perfusão. Então, para rejeitar o diagnóstico nesse contexto, eu posso usar a cintilografia, ventilação, perfusão. E pode ser considerado também para confirmar o diagnóstico, né, de embolia pulmonar. É um outro exame do arsenal de exames para avaliação diagnóstica. Paciente com instabilidade hemodinâmica, ou seja, são aqueles pacientes com TEP, a gente vai ver a estratificação de risco. Mas, em geral, o paciente que tem TEP, está instável, é um paciente de alto risco. É um paciente que eu tenho que avaliar não só iniciar rapidamente a anticoagulação com heparina, sem atraso, como eu também devo avaliar a trombólise. Trombólise. Usar trombolítico, eu posso trombolizar um paciente com TEP em até 14 dias depois do início do quadro. É importante que sejam checadas as contraindicações para trombólise. Né? As contraindicações absolutas para trombólise seriam uma neoplasia em sistema nervoso central, TCE, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, qualquer AVC hemorrágico na vida, malformação arteriovenosa intracraniana, né?
sangramento ativo, dissecção aórtica aguda, todas essas são contraindicações absolutas à trombólise e devem ser checadas antes da administração do trombolítico. É muito importante também a estratificação de risco desse paciente com embolia pulmonar. Então, a gente comentou, se ele está instável hemodinamicamente, ele é um paciente de alto risco, que deve, além da anticoagulação, ser considerado trombólise. Mas eu também tenho que solicitar outros exames, como é o cardiograma para avaliação do VD, troponina, BNP, e aplicar um score, que é o score de PESE, ou até o PESE simplificado, para estratificação de risco desse meu paciente com TEP. Vocês vão entender melhor através dessa tabela. Então, o paciente de alto risco, ele tem instabilidade hemodinâmica. Então, se ele tem instabilidade hemodinâmica, em geral, ele tem disfunção ventricular direita. Tá? Se ele está instável, se eu fizer um ecocardiograma à beira do leito, é para o VD estar disfuncionante. Se não tiver, eu tenho que procurar outra causa para instabilidade hemodinâmica que não TEP. Tá? Em geral, se eu tenho isquemia do VD, sobrecarga de VD, eu tenho morte de miócito e elevação de troponina. Né? Tem sobrecarga cavitária, eu tenho elevação de BNP. Então, em geral, eu tenho marcadores positivos, mais a instabilidade hemodinâmica, alto risco. Risco baixo, eu não tenho nada disso aqui. E o intermediário? O intermediário é dividido em intermediário baixo e intermediário alto. Essa estratificação de risco é baseada numa estratificação de risco de mortalidade, tá? Intermediário baixo é aquele paciente que está estável hemodinamicamente, você aplicou o score de PESE, deu classe 3 ou 3 a 5, 3 para cima, ou um PESE simplificado com 1 ou mais pontos, somado a 1 ou nenhum desses dois positivos, disfunção de VD e elevação de marcadores. Então, saiu, passei sem querer. Mas, enfim, se eu tenho um PESE elevado, um PESE simplificado com 1 ou mais pontos, aqui dá para falar sobre o tema também. É que aquela tabelinha da ESC estava muito boa, mas esse fluxograma também é bem elucidativo. Então, se eu tenho um PESE simplificado com 1 ou mais pontos, então o que entra no PESE? Idade acima de 80 anos, neoplasia, cardiopatia ou pneumonia crônica, qualquer pneumopatia crônica, né? Frequência cardíaca maior ou igual a 110, pressão sistólica menor que 100, saturação menor que 90%. Se eu tiver qualquer critério desse, um ponto, PESE simplificado, o paciente é de risco intermediário. Agora, se ele é de risco intermediário baixo, ele tem que ter BNP ou troponina elevados ou sobrecarga de VD. Se ele tiver um dos dois ou nenhum, ele é intermediário baixo se ele tem PESE simplificado com 1 ou mais pontos. Agora, para ele ser risco intermediário alto, ele tem que ter os marcadores e a disfunção ventricular direita. Tá? Ele tem que ter as duas coisas para ser risco intermediário alto. Tá? Em todos os casos de embolia pulmonar, eu vou anticoagular. A questão é que, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, eu vou anticoagular mais trombólise, mas avaliar a trombólise se não existir contraindicação trombolítico, tá? Mas se ele tem um risco intermediário alto e tem disfunção de VD, professora, eu posso trombolizar também? Eu ainda não tenho respaldo para trombolizar esses pacientes. Eu vou ter que ficar de olho, porque esses pacientes são pacientes que podem evoluir com instabilidade, e aí sim devem ser trombolizados. Então, esses pacientes de risco intermediário alto, eles devem estar no CTI, devem ser monitorizados com cautela, né, vigiados de forma mais atenta. Mas, a rigor, eu não tenho respaldo para trombolizar esse subgrupo de pacientes do risco intermediário alto. Anticoagulação desses pacientes, que é o que a gente vai comentar, né? Paciente internado, a gente pode começar com anticoagulação com heparina não fracionada intravenosa, 80 unidades por quilo em bolo, seguido de 18 unidades por quilo hora, e aí eu vou monitorizar o PTT de 6 em 6 horas, para estar no meu alvo de tratamento. Ou eu posso usar a enoxaparina, que a administração é subcutânea. Lembrar que paciente com neoplasia, a preferência é sempre enoxaparina.
É claro que a gente já tem estudo mostrando que pode ser utilizado novo anticoagulante nos pacientes com neoplasia, já tem respaldo para usar. A rivaroxabana, edoxabana e a apixabana são os 3 que eu posso usar nos pacientes com neoplasia, tá? Mas a preferência vai ser sempre pela enoxaparina. E paciente que não vai ser internado, paciente que está internado, eu vou liberar para casa, eu posso migrar de heparina para novo anticoagulante ou para Marevan. A diferença é que quando eu começo o Marevan, para dar alta para o paciente, eu tenho que manter a enoxaparina, por exemplo, paciente com tromboembolismo venoso internado na enfermaria, com Clexane dose plena, 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12. Dose de tratamento. Eu quero dar alta para esse paciente, ele não tem dinheiro para comprar novo anticoagulante, né? Apesar de ser uma medicação que tem múltiplos benefícios em relação à varfarina e é preferível em relação à varfarina, tanto no TEV quanto na fibrilação atrial, como a gente comentou. Mas é uma medicação cara, né? Não preciso ficar colhendo exame de sangue, o paciente não precisa ficar colhendo exame de sangue para avaliação do INR, como precisa na varfarina. Então, a princípio, não precisa de controle com o exame de sangue, é uma coisa que facilita o uso dos NOACs, mas é um remédio caro. Então, muitos pacientes não conseguem pagar. Quando eu começo a varfarina, eu preciso esperar o INR chegar no alvo e manter o paciente com enoxaparina. Quando o INR atinge 2, eu suspendo a enoxaparina e eu posso dar alta para o meu paciente. Agora, no caso do NOAC, eu simplesmente vou iniciar o NOAC na próxima dose da enoxaparina, tá? Alguns lugares até colocam 2 horas antes da próxima dose de enoxaparina, tá? Para dar tempo do início da ação da medicação. Mas, de qualquer forma, é muito mais simples. Eu posso decidir dar alta hoje e começar o NOAC hoje. Já a varfarina, eu tenho que programar a alta. Tá? Eu não posso começar um paciente com TEV, eu começo a anticoagulação direta com a varfarina. Até porque, no início, a varfarina, que é um antagonista da vitamina K, né, inibe os fatores de vitamina K dependentes, 2, 7, 9, 10, é um anticoagulante que, no início, ele é protrombótico pela ação na proteína C e S, né? A redução na proteína C e S, que são anticoagulantes naturais. Então, no início, a varfarina tem um efeito protrombótico. Por isso que, se o paciente já tem trombose documentada, ele já tem um tromboembolismo venoso, eu tenho que associar a varfarina à heparina. E quando o INR atingir o alvo, quando o INR estiver em 2, aí sim eu suspendo a minha heparina, tá? Isso é muito importante, de suma importância. Importante também é orientar os pacientes que vão usar a varfarina quanto à alimentação, né? Pode pedir uma avaliação orientação do nutricionista, mas de forma geral é bem simples a orientação. Tudo que for vegetal verde escuro tem vitamina K, então pode alterar o efeito da varfarina. Qual é a ideia? Ou o paciente não come vegetal verde escuro, ou ele come a mesma quantidade todos os dias, né? Para que eu consiga ajustar a dose do Marevan de acordo com a quantidade desse alimento que o paciente ingere, que a dose do Marevan, o ajuste é sempre semanal. Então, agora a gente vai entrar na parte do tratamento, já acabei comentando algumas coisas adiantadas, né? Mas só para fixar agora e colocar as coisas que a gente não falou. Então, anticoagulante, o que eu tenho de opção para o tratamento? Heparina não fracionada, administração intravenosa, que eu coloquei a dose, que eu comentei, para vocês guardarem, terem como fonte fácil, né? E, a princípio, paciente internado, né? Não dá para fazer em casa, não dá para começar em casa. Paciente em casa, que eu faço o diagnóstico de TVP, eu posso começar, por exemplo, um novo anticoagulante oral. Mas aí, cuidado, por exemplo, a dose da apixabana é diferente da dose da fibrilação atrial. No caso do tromboembolismo venoso, eu começo uma dose maior, 10 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, seguido de 5 mg 2 vezes ao dia. Assim como o xarelto, tá? Que eu posso também começar direto em casa, não preciso fazer heparina antes, tá? Apixabana e rivaroxabana posso começar direto, mas numa dose diferente da dose da FA. Então,
No tromboembolismo venoso é 15 mg de xarelto 2 vezes ao dia por 21 dias, seguido de 20 mg uma vez ao dia. Atenção! Da bigatrana e edoxabana, eu não posso começar direto. O paciente precisa ter feito 5 dias de heparina previamente ao início desses 2 NOACs, tá? Por quê? Porque é assim que foi o estudo, simplesmente por isso. Varfarina oral, o paciente também vai estar em uso de heparina, eu vou começar a varfarina e vou esperar o INR atingir o alvo para suspender a heparina, tá? Nunca sozinha se o paciente já tem trombose. Ah, e na fibrilação atrial, eu posso começar o Marevan ambulatorial sem precisar de heparina? Pode, porque aí eu não tenho trombose, né? Então, eu posso começar. Agora, se eu já tiver uma trombose instituída, no caso do tromboembolismo venoso, a gente está falando disso, né? TVP e TEP. Aí eu preciso fazer, o paciente precisa estar com heparina. O Fondaparinux, também administração subcutânea, eu coloquei a dose aqui para vocês. É uma alternativa para pacientes que têm HIT, né, que é a trombocitopenia associada à heparina, que pode acontecer tanto com o uso de heparina não fracionada quanto do uso da enoxaparina. Então, iniciar a anticoagulação é recomendada, deve ser realizada sem atraso em pacientes com probabilidade clínica pré-teste intermediária ou alta de embolia pulmonar. Enquanto eu estou correndo atrás do exame para confirmar meu diagnóstico, se a probabilidade pré-teste é intermediária ou alta, eu já devo começar a anticoagulação, tá? Para a maioria dos pacientes, eu posso começar a anticoagulação parenteral, ou subcutânea ou intravenosa, com heparina não fracionada, intravenosa, clexane subcutâneo ou fondaparinux subcutâneo. Quando eu começo a anticoagulação oral nos pacientes com embolia pulmonar, que são elegíveis para uso de NOAC, o NOAC é recomendado em preferência à varfarina. Então, o que eu comentei, na FA, NOAC é preferência em relação à varfarina na anticoagulação oral. No TEV, a mesma coisa. Tá? O que a gente já comentou. Considerar trombolítico em pacientes com deteriorização hemodinâmica associada à anticoagulação, que são os pacientes de risco alto, né, na estratificação de risco do TEP. Como alternativa ao uso do trombolítico, paciente que tem contraindicação ao uso do trombolítico, ou paciente que fez uso do trombolítico e mesmo assim não teve melhora hemodinâmica, eu tenho a opção de indicar embolectomia cirúrgica ou através de catéter por procedimento percutâneo. Tá? Isso deve ser considerado em pacientes com deteriorização hemodinâmica. Contraindicação ao uso do trombolítico ou fez uso do trombolítico e não resolveu. Aí eu posso associar a embolectomia. Trombólise não está recomendada de rotina para pacientes com TEP de baixo ou intermediário risco. Então, aquele paciente de risco intermediário alto, que tem disfunção ventricular direita, por mais que a gente saiba que ele tem o maior risco de evoluir com instabilidade hemodinâmica e vir a precisar de trombolítico, eu não estou respaldada, se ele não está instável, a trombolizar. Uma coisa importante também em manejo de parada cardíaca, a suspeita ou confirmação de embolia pulmonar como causa da parada é a única situação que me respalda a trombolizar durante a parada cardíaca, tá? Lembrar que os novos anticoagulantes, eles não devem ser utilizados nem na gestante, nem na lactente, né, em mulher que está amamentando. Não devem ser utilizados, em geral, quando o clearance de creatinina é abaixo de 15. Apesar da dose mudar aqui do xarelto e da apixabana, tem que ajustar ainda pela função renal, a gente vai comentar. NOAC também não pode ser utilizado na síndrome do anticorpo antifosfolipídio, então SAF é fator de risco para tromboembolismo venoso e para trombose em território arterial também. E no caso de confirmação de SAF, não pode ser utilizado NOAC, tem que ser varfarina, tá? Aqui eu coloquei uma tabela do UpToDate super interessante, que é uma tabela que compara a varfarina com os anticoagulantes diretos, tá? Que são anticoagulantes diretos ou também chamados de novos anticoagulantes, né? Os NOACs.
Em geral, a varfarina é uma dose uma vez por dia. Os novos anticoagulantes, eles podem ser uma vez ao dia, mas podem ser 2 vezes ao dia. Por exemplo, a dabigatrana, 150 2 vezes. A apixabana também é administrada 2 vezes ao dia, né? Agora, a edoxabana e o xarelto uma vez por dia. Então, se isso for problema, posso escolher os NOX que são administrados uma vez ao dia, se o problema for aderência ao tratamento. Restrição dietética, muito mais em relação à varfarina do que aos novos anticoagulantes. Lembrar que a rivaroxabana deve ser administrada durante a refeição, tá? Porque melhora a absorção da medicação. A varfarina, a gente tem que monitorizar o efeito dela através da monitorização do INR. Os novos anticoagulantes, eu não preciso monitorizar o efeito. A princípio, se o paciente está tomando, ele está anticoagulado. Não preciso fazer exame de sangue para avaliar se está anticoagulado adequadamente. A varfarina tem múltiplas interações medicamentosas. Várias medicações diminuem e muitas outras reduzem o efeito da varfarina. Então, por exemplo, medicações que diminuem o efeito do Marevan, ou seja, podem diminuir o INR e o paciente precisar de uma dose maior de Marevan para atingir o INR-alvo. Rifampicina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, aldol, enquanto algumas medicações aumentam o efeito do Marevan. Então, associados ao Marevan podem alargar o INR, como Ancoron, inibidores de recaptação de serotonina, estatina, isoniazida, alguns antibióticos, anti-inflamatório, propafenona, valproato. Então, assim, vocês não precisam decorar. É importante saber a associação da amiodarona com a varfarina, que pode alargar o INR, então o paciente pode precisar de uma dose menor de Marivan para atingir o INR-alvo, porque a associação entre os dois é muito comum, né, amiodarona e varfarina. Mas, de forma geral, é uma coisa que dá para vocês consultarem, tá, se precisarem. Só para lembrar que a varfarina tem muita interação com outras medicações. Em geral, a varfarina, o paciente está anticoagulado 65% do tempo, baseado nos estudos clínicos, e em relação aos anticoagulantes diretos, isso é esperado que seja superior, tá? Em relação a agentes que revertem o efeito do anticoagulante, a varfarina, a gente tem agentes amplamente disponíveis, vitamina K, complexo protrombínico, e na falta desse o plasma, mas o complexo protrombínico é preferível em relação ao plasma, se o paciente tem um sangramento importante em vigência do uso do Marevan, sempre associado também à administração de vitamina K, tá? Mas é amplamente disponível. Já os agentes reversores dos NOACs não são amplamente disponíveis, que é o idarucizumab, fragmento de anticorpo monoclonal que inativa a ação da dabigatrana, que é a inibidora da trombina, e o andexanet alfa, que é uma proteína recombinante que inativa o efeito dos inibidores do fator 10A, xarelto, apixabana, edoxabana. Então, não são medicações amplamente disponíveis. Então, como eu comentei na aula de FA, o que a gente tem de opção é usar o complexo protrombínico, mas não é o agente reversor, né? Quando eu tenho uma hemorragia grave pelos novos anticoagulantes, eu posso fazer uso do complexo protrombínico, já que os agentes reversores não são tão disponíveis, tá? Só para lembrar, a dabigatrana, ela é eliminada por hemodiálise, os outros não, mas a dabigatrana sim. Quando o sangramento é um sangramento de pequena monta, eu posso simplesmente suspender o anticoagulante direto, porque eles têm meia-vida curta, então às vezes somente a suspensão já resolve. A maioria deles tem meia-vida de 24 horas. Lavagem gástrica com carvão ativado, em geral, se o paciente ingeriu a medicação há menos de 2 horas, pode ser utilizado desde que não seja hemorragia digestiva, porque aí passa a ser contraindicação, né? Lembrar também que a varfarina ela pode aumentar o risco de fratura, especialmente em indivíduos que têm osteoporose de base. Isso aqui, na verdade, foi uma coisa que eu aprendi fazendo essa aula. Não sabia, mas é uma informação interessante, tá? E lembrar de ajustar a dose dos anticoagulantes, novos anticoagulantes, a depender da função renal. Em geral, diálise não pode usar e clearance creatinina abaixo de 15 também não. Não devemos usar os NOACs.
O UpToDate coloca que esse ajuste de dose pela função renal muda um pouquinho em relação a FA para o TEV, isso muda um pouco. Então, no caso da dabigatrana, nem tanto. Acima de 30, na verdade, ele não recomenda ajuste de dose, acima de 30 de clearance de creatinina. E abaixo de 30, menor ou igual a 30, evitar o uso da dabigatrana. Lembrar que na fibrilação atrial, a gente havia comentado que abaixo de 30 a gente realmente não usava, mas entre 30 e 50 a gente ajustava a dose para 110 duas vezes. Já no TEV, o UpToDate coloca que a princípio eu manteria 150 de 12 em 12, porque acima de 30 não precisaria de ajuste de dose, tá? No caso de tromboembolismo venoso. A pixabana eu não uso quando o clearance é abaixo de 15, mas acima disso, a princípio, no TEV, eu não precisaria de ajuste de dose. E rivaroxabana, que é o xarelto, acima maior ou igual a 30, eu também não preciso de ajuste de dose. Entre 15 e 30 de clearance, que eu ajustaria a dose no caso da FA, no caso do TEV, eu evito o uso, tá? Simplesmente porque eu não tenho estudos que incluíram esses pacientes. Esses pacientes foram excluídos nos trials clínicos, tá bom? Coloquei uma tabela aqui que é interessante para vocês guardarem, que é uma tabela da diretriz de válvula, tá? Brasileira, para tentar guiar o ajuste do Marevan. Então, se o INR é menor ou igual a 1,5, esqueçam esse A aqui que está errado, é menor ou igual a 1,5, eu tenho que aumentar em 15% a dose semanal do Marevan. Dose semanal, se o paciente usa um comprimido de 5 mg todo dia, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mg é a dose semanal. Eu vou aumentar em 15% essa dose semanal, tá? INR entre 1,51 e 1,99, aumento 10% da dose semanal. Entre 2 e 3 é o alvo que eu quero, então eu simplesmente mantenho a dose. Lembrar só que quando o paciente tem trombose arterial, no SAF, esse alvo de INR muda também, tá? Assim como prótese metálica, que a gente comentou na FA, que o alvo também do INR mudava. Então, 2 e 3 é o alvo genérico. Para a maior parte dos pacientes com FA ou com tromboembolismo venoso, o alvo do INR é entre 2 e 3, para o paciente se manter anticoagulado. INR 3,1 e 4, eu vou reduzir 10% a dose semanal do Marevan. Entre 4 e 4,99, eu vou suspender uma dose e em seguida reduzir 15% da dose semanal. Se for maior do que 5 até 8,99, eu suspendo até o INR chegar entre 2 e 3, e em seguida reinicio com redução de 15% na dose semanal. E se o INR tiver maior ou igual a 9, aí não tem jeito, tá? De 5 para cima, então o que é importante decorar? De 5 para cima eu tenho que suspender até o INR descer para entre 2 e 3. Já começa a aumentar mais o risco de sangramento espontâneo. INR de 9 ou mais, eu suspendo a varfarina, interno o paciente, prescrevo vitamina K, inclusive posso repetir a dose se for necessário, tá? Para o INR atingir um alvo menor do que 5. E eu volto à anticoagulação quando o INR estiver próximo aos valores alvo, próximo ali de 3. Tá bom? Então, maior ou igual a 9, tem que internar para fazer vitamina K. E o paciente ficar em observação. O risco de sangramento espontâneo é bem alto. E maior do que 5, não precisa internar, mas idealmente eu suspendo o Marevan, espero o INR chegar entre 2 e 3 e reinicio a dose do Marevan com uma dose semanal menor. Para a gente finalizar, que eu acho que a gente já falou bastante coisa, senão daqui a pouco vocês começam a não prestar mais atenção na aula, né? A aula muito grande tem disso, tá prestando atenção, daqui a pouco começa a viajar. Então, a aula tem que ser objetiva. Indicações de filtro de veia cava inferior. Para que paciente que eu tenho que pensar em filtro? Paciente com TVP proximal aguda que tenha contraindicação ao uso de anticoagulante, ou por sangramento ativo, cirurgia recente, AVC hemorrágico recente, ou que persiste com o quadro de embolização para o pulmão, mesmo em vigência de anticoagulação, tá?
nessas duas situações, a gente pode indicar o filtro de veia cava para que o paciente não precise ser anticoagulado. Ou porque ele permanece com a embolização em vigência de anticoagulação, e aí eu vou fazer anticoagulação mais filtro, ou porque ele tem um sangramento ativo, então ele fez uma TVP aguda, mas ele está com hemorragia digestiva ao mesmo tempo. E acredite, acontece. O que eu posso fazer? Eu não consigo anticoagular o paciente plenamente porque ele está sangrando. Então, eu posso pedir um parecer da cirurgia vascular para avaliação de filtro, da colocação de filtro de veia cava. E aí o filtro não deixa que aquele trombo se desloque da perna para o pulmão, né? E cause embolia pulmonar. Só para a gente finalizar, eu coloquei aqui 2 scores que são utilizados para avaliação de profilaxia de tromboembolismo venoso. Um é o score de Caprini, é utilizado no contexto de risco cirúrgico, de pré-operatório. Então, é interessante aplicar esse score para avaliar o risco de trombose no pré-operatório, né? Baixo risco, se 1 ou 2 pontos. Moderado risco, se 3 ou 4 pontos. 5 ou mais pontos, o paciente tem alto risco de trombose no contexto de pós-operatório. Então, vamos ver o que pontua? Então, paciente que é obeso, que tem varizes, que está grávida ou no puerpério, sepse há menos de um mês, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, pacientes acamados. Agora, isso pontua 1 ponto, mas, por exemplo, 5 pontos, paciente com fratura de quadril, de pelve, com AVC há menos de um mês, em geral, se tiver uma sequela, vai estar acamado. História de trombofilia, né? Mutação aqui do fator 5 de Leiden, ganha 3 pontos. Anticoagulante lúpico, que é positivo na SAF, anticardiolipina, anticorpo também positivo na SAF, 3 pontos. Então, tem trombofilia, também vai pontuar. Dependendo da idade, quanto mais velho, mais ponto ganha, porque maior risco de trombose. Se tem neoplasia ou se tem um catéter venoso central, também isso agrega risco de trombose. E aí, eu vou pontuando e classifico esse paciente como baixo, moderado ou alto risco de ter trombose relacionado ao contexto cirúrgico. Se o paciente é de baixo risco, eu posso indicar profilaxia mecânica. Se ele é de risco moderado, mecânica ou farmacológica. A farmacológica é enoxaparina subcutânea na dose de 40 mg uma vez ao dia. Tá? Ou heparina não fracionada na dose de 5.000 unidades, de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas subcutânea. Também pode ser utilizada como profilaxia. E risco alto não tem jeito, a profilaxia tem que ser mecânica mais farmacológica. Tá? Se pelo Caprini foi risco alto, de TEV. É claro que se o paciente tem um risco aumentado de sangramento ou está sangrando, eu vou usar a profilaxia mecânica se ele também tem alto risco de trombose. Não dá para usar a farmacológica se ele está com sangramento ativo. Mas, em geral, a recomendação é essa. E qual score que eu posso utilizar para profilaxia primária de TEV em paciente internado? O score de Pádua, tá? Se o paciente, em geral, tem menos que 4 pontos, ele tem baixo risco de ter trombose associada à internação. Então, eu posso estimular simplesmente a deambulação. Agora, se ele tem 4 ou mais pontos, ele tem alto risco de ter trombose durante a internação. Então, o ideal é que eu possa fazer uma profilaxia preferencialmente farmacológica, com enoxaparina ou heparina não fracionada, nas doses que eu já comentei. E se o paciente tiver sangramento ativo e tiver alto risco de trombose, aí eu posso usar o compressor pneumático como profilaxia mecânica, tá? Obrigada. Muito obrigada, espero que a aula tenha sido produtiva. Só uma última coisa interessante que o UpToDate coloca. A heparina não fracionada, ela pode ser utilizada somente no contexto de tromboembolismo venoso, como administração subcutânea na dose de 333 unidades por quilo subcutânea de ataque e 250 unidades por quilo de 12 em 12 horas como alternativa à heparina não fracionada de uso intravenoso. Então, você usar essa dose subcutânea para anticoagulação plena dos pacientes com tromboembolismo venoso. Isso não pode ser, o estudo que mostrou a efetividade dessa conduta foi em paciente com tromboembolismo venoso. Então, eu não posso fazer isso em paciente com fibrilação atrial, por exemplo, não posso extrapolar, tá bom? Fiquem com Deus,
bons estudos, tudo de bom a todos e até a próxima!